Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder para algumas pessoas que me falaram para falar sobre história, além de falar de música, além de mandar links de shows bacanas que estão acontecendo. Essas pessoas me pediram para falar de história porque elas sabem que eu adoro o tema, apesar de eu não ser historiadora, inclusive eu não sei nada, não me perguntem. Mas tem sim alguns canais que eu adoro seguir e esses canais têm feito debates e lives bem interessantes. Eu já falo assim de cara, os três que eu me divirto mais. Eu adoro o canal do Paulo Rezzutti, adoro o canal do Bruno Cerqueira e eu adoro o canal da Eneida Queiroz. Eu me divirto, são canais, cada um com a sua pegada. O Paulo Rezzutti, ele fala muito da época do Brasil Império, século XIX principalmente. Não sei se vocês sabem, ele tem uma série de livros publicados. O Bruno, ele se apega mais numa questão do século XIX, sim, mas muito voltada para essa área de discussão sobre Princesa Isabel, temas abolicionistas. Eu acho muito rico, ele promove uns debates muito interessantes. E a Eneida Queiroz é uma fofa. Ela fala de roupas e trajes e como as pessoas se comportavam no dia a dia há 100, 200 anos atrás. Eu acho isso uma delícia, adoro. Então eu vou colocar aqui, começar pela minha indicação de hoje. Vou falar, cada vídeo eu vou falar um pouquinho de cada um deles, mas a minha indicação de hoje é a live que o Paulo Rezzutti vai fazer no domingo. E o tema nesse domingo vai ser super interessante, porque ele vai falar sobre a Condessa de Barral. E quem não sabe, a Condessa de Barral não apenas era preceptora das princesas imperiais, das filhas do Dom Pedro II, mas também rolava uma paixão ali, rolava uma química. E a gente não costuma ficar sabendo desses babados, né? Então eu tô doida para assistir, para ver o que eles têm a dizer. Vai ser nesse domingo, dia 28, às 5 da tarde, no canal dele e no Instagram. Eu vou botar o link aqui também. Outra dica que eu vou dar para vocês, eu já tô botando o link aqui na descrição também, é a live do Toquinho no Blue Note. Vocês conhecem o Toquinho? Toquinho, aquarela, né? Todo mundo conhece a música. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com sequências retas é fácil fazer um castelo. Vocês vão conhecer o Toquinho que vocês talvez não conheçam, que é um grande instrumentista, é um músico fantástico e a gente não tem muito contato. A live tá gravada, eu tô botando o link aqui, sugiro não perder e acessar enquanto tá disponível. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida. A dica para quem tem criança é A Noviça Rebelde, que tá com o streaming liberado. Não é em português, mas as músicas todo mundo conhece e o musical é lindinho. Então, quem quiser acessar. E ele deve estrear na sexta-feira. Sugiro não esperar domingo. Olha, por volta de umas 2 da tarde eles já desligam. Aquela empresa que tem feito os passeios virtuais que eu indiquei nos outros vídeos, a Selections, ela vai fazer no sábado um tour pela Paris de Victor Hugo. Eu tô doida para ver esse tour, porque vai ser interessantíssimo. Então eu sugiro que vocês não percam, às 3 da tarde. Ele fica no ar durante um tempinho, mas se você não vê ao vivo, você perde a interação. E essa interação é gostosa, as crianças adoram, fazem um monte de pergunta. Esse programa também é muito legal e o vídeo, ó, tá aqui na descrição. E agora eu vou falar de um assunto que eu adoro, que é a ópera Carmen. Eu considero a Carmen uma vítima do tradicionalismo da sociedade, do machismo principalmente. Eu vou botar aqui, para começar, o link da aula que o maestro Alexandre Neco deu sobre a Carmen. Ele falou de várias coisas interessantes sobre a composição, sobre a época. Eu vou dar o meu ponto de vista, às vezes é um pouquinho diferente do maestro, mas enfim, me dou esse direito. Afinal de contas, a gente tem que ter opinião diferente mesmo. Meu ponto é, a Carmen era uma mulher moderna para aquela época. Eu vou dizer para vocês que eu gosto tanto de Carmen, que eu sou dessas. Eu fui para Sevilha para conhecer no lugar. Sevilha é uma cidade que tem várias
peças de óperas que se passam em Sevilha. Sevilha é encantadora, para quem não for um dia, eu sugiro fortemente. Eu amo aquela cidade. A prefeitura da cidade percebeu esse potencial, então a cidade ela é cheia de marcos sobre os lugares que são referências de cada ópera. Então você tem a casa onde seria o Barbeiro de Sevilha, você tem a casa do Dom Juan, mas a Carmen é uma das principais referências da cidade. E é cheio de turismo para conhecer a Carmen. Então eu começo contando para vocês que quando eu fui para Sevilha, eu tive a sorte de conhecer uma senhora que me contou que a avó dela era, assim como a Carmen, uma operária da fábrica de charutos. Son como la muñequita, una de la caseta, son como la muñequita, una son como la barriguita, como barriguita, y otra como barriguita, y me dicen cosadero, que madre ya veranea, pero el moreno que tiene el moreno que azotea. Miranda, chaqueta, y no nos dijo, contou uma série de questões sociais. O que ela me dizia? Aquela fábrica de charutos, é claro, quando você estuda a história de Sevilha como porto comercial, você vê que tinha uma certa importância aquela fábrica. Mas era uma fábrica que só empregava mulheres. E isso, no século XIX, você já vê que é uma coisa bastante inovadora. Então, aquelas mulheres que iam trabalhar naquela fábrica, elas eram meio que mal vistas pela sociedade mais tradicional. Eram mulheres consideradas independentes, liberadas. E nesse contexto, ela conta que a avó dela dizia que os homens ficavam no entorno da fábrica às 6 horas, 5, 6 horas da tarde, sei lá, que era a hora que elas saíam do expediente e eles ficavam esperando para ver as mulheres saindo. E elas com seus chales, com seu ar de mulher moderna, numa sociedade que ainda era muito tradicional. E em cima dessa narrativa, eu entro com a história do Bizet. Ele construiu a história exatamente de uma dessas mulheres que trabalhava na fábrica de charutos. É uma cigana, então a personagem é muito livre, ela é muito moderna, ela é muito transgressora e ela, como diz a área principal dela, ela é livre para amar quem ela quiser. Que isso é mal visto. Então, em algumas versões dessa ópera, tem pessoas que interpretam a Carmen como falsa e traiçoeira. A minha visão definitivamente não é essa. Eu já vi a Carmen muitas vezes, eu já li várias vezes o texto e eu lhes digo, a minha versão é simplesmente ela ama e quando ela deixa de amar, ela chega e diz tchau. Não preciso ficar presa a você se eu não estou feliz. Tem muita gente que ainda tem que aprender isso, hein? Ela é essa pessoa liberal, moderna, progressista. Sim, pode ter questões éticas. Não estou falando que ela é perfeita em um bastião de honestidade. Não é essa a questão. Mas eu também não acho que isso seja o tema da ópera. A Carmen, dentro desse ser que se expandia, ela conseguiu se apaixonar por um cara que era sólido. Ele vivia um mundo tradicional. O Dom José, da ópera, é militar, veio do interior, ele tem a mãezinha do interior, com a namoradinha de adolescência. Ele é um cara rígido, é um cara que segue regras, que obedece a horários. É tudo que ela não é. Então eu acredito, rolou aquela paixão, eu acredito na paixão de Carmen. Nessa história, eu não vou contar a história em detalhes, mas o fato é que, em um devido momento,
em que começam a ver os choques dessa personalidade, questionando por que ele era tão quadrado, porque os limites da disciplina dele afetavam a ela, que não tinha limites. Então, quando começa a ver esse choque de mundos, ele abandona esse mundo seguro e vai seguir com Carmen num mundo completamente instável e livre em que ela vive. É óbvio que isso vai dar errado, né? A história é basicamente uma história de dois universos que não conseguem conviver. Ele se torna um cara chato, fica no pé dela. É impossível conciliar essas duas personalidades. E em um momento chega o toreador. O toreador é tudo de bom. Escamilho é um dos personagens mais sedutores das óperas todas. Ele é o macho do pedaço. Escamilho chega, todo senhor de si, todo solar, todo cheio de potenciais, e ele também é o oposto ao Dom José. Escamilho é corajoso, desafia os touros. Escamilho é conquistador. E a Carmen e todas as mulheres se encantam pelo Escamilho. Mas o Escamilho gosta da Carmen. E em algum momento, Carmen termina com Dom José e vai seguir a vida com o Escamilho, que é o novo amor dela. Então, essa mulher que está dividida entre um homem que é um homem material, que é um homem duro, que é um homem de um mundo tradicional, se encontra com um homem corajoso, artista, brilhante. É claro que essa história não acaba bem. Por quê? Porque nós temos uma sociedade machista em que não se obedece à vontade da mulher. E isso é uma lição para muita gente até nos dias de hoje. Logo, quando Carmen vai para a Praça de Touros de Sevilha, acompanhando o seu novo amor, Escamilho, Dom José mata Carmen. Não é não. Não existe possibilidade de uma história dessas não ser atual. E é por isso que Carmen é, até hoje, uma das óperas mais populares. Eu diria que quem quer começar a conhecer ópera deveria começar pela Carmen, porque apesar de ter mais de 100 anos, é uma história que poderia ter sido escrita na semana passada. Então, para vocês que estavam com saudade, porque na semana passada eu acho que eu não indiquei nenhuma ópera, fica a Carmen para vocês assistirem. Para complementar, para ficar mais interessante, eu não vou botar só a ópera da Carmen. Eu vou botar também o filme do Carlos Saura, em que tem um baile flamenco fantástico que pega a história da Carmen com uma outra leitura. Esse para quem gosta de dança. Então eu encerro aqui o meu vídeo para vocês, lembrando que a Carmen é simplesmente uma mulher moderna, independente e que tem liberdade de amar, e que o Dom José não é um pobre coitado que foi traído pela amada, como muita gente defende. Dom José é um assassino. É um homem que matou a mulher amada a sangue frio, num lugar público, apenas porque ela não queria mais namorar com ele. Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas dessa semana. Se tiverem alguma dica, por favor, deixa aqui nos comentários, porque eu faço uso dessas dicas para preparar os próximos vídeos, tá bom? E eu agradeço muito a vocês. Até logo, gente. Um final de semana excelente. Pessoal, tô voltando aqui rapidinho, porque o Pablo Fagundes acabou de mandar a mensagem avisando que a próxima live deles vai ser no domingo, 4 da tarde, um pouquinho antes do Paulo Resulti. E ele vai estar com Márcio Marinho e Dudu Sete Cordas. O link eu tô deixando aqui pra vocês e a gente se encontra lá. Um beijo. Tchau.